Os danos de uma queimada, eles podem ser muito maiores do que a gente imagina. Eu estou aqui numa área do sítio que foi queimada por esses dias. Nós tivemos um incêndio criminoso aqui, colocaram fogo no sítio. Graças a Deus o prejuízo não foi maior, porque nós tivemos muita gente apoiando, muita gente juntou para conseguir ajudar a apagar. Mas nesse vídeo eu quero mostrar para vocês todos os possíveis prejuízos que você pode ter ou que a sua área vai ter quando acontece um processo de queimada. Em primeiro lugar, o prejuízo mais visível é a exposição do solo. Então essa área ela estava passando por um processo de regeneração natural, de sucessão ecológica, já estava com o solo todo coberto pelo capim, que é uma espécie de colonização. Querendo ou não, esse capim estava mantendo o solo coberto e protegido, como a gente vê aqui nas áreas que não foram queimadas, né, que a gente conseguiu apagar o fogo, o incêndio. Então, em primeiro lugar, eu tenho meu solo, toda essa biomassa, né, do capim que estava protegendo essa área, ela foi queimada e agora eu tenho um solo completamente exposto. Pensando que a gente está entrando agora na época da temporada de chuva, agora meu solo está exposto ao vento, exposto à chuva, ao sol, e quando começar a chover, o solo sem nenhuma proteção, sem cobertura vegetal, sem enraizamento, a água da chuva, o solo está lacrado, está compactado, seco, a água não consegue penetrar, não tem segurança, e essa água vai escorrer toda, levando material, criando erosão no terreno. Então, só para a gente poder entender, né, o que acontece durante a queimada, essa área ela estava em processo de regeneração natural, de sucessão ecológica, bem no início, né, no processo de colonização, mas ela estava avançando no processo de sucessão. Então a gente já tinha o capim, que é uma colonizadora, já tinham vários arbustos nascendo do meio desse capim, e todas essas espécies, o que elas estavam fazendo aqui? Além de proteger o solo, elas estavam fazendo fotossíntese. E o que é a fotossíntese? É o armazenamento da energia do sol, utilizando água e nutrientes e criando viva, criando uma estrutura complexa viva. Quando a gente queima, nós estamos jogando fora toda a energia do sol que foi captada através da combustão, né? A gente está perdendo essa energia através do calor, e toda essa estrutura vegetal complexa que foi criada, ela é reduzida a cinza. Então os nutrientes que foram utilizados pelas plantas, os nutrientes do solo, que estavam numa estrutura complexa vegetal, parte é perdida na fumaça, o carbono e nitrogênio, e parte fica em forma de cinza, que é uma estrutura simplificada, não está numa cadeia complexa, orgânica. Então isso aqui, gente, é muito fácil ser perdido com a chuva. Quando chover, 90% dessa cinza vai embora. Só fica 10% no solo. E tem muita gente ainda que coloca fogo logo após a queimada, quando vierem as chuvas, o capim ele costuma brotar mais verde. Então é uma falsa fertilidade, porque ficou 10% da cinza no solo. Então ele brota verde. Só que 90% dos nutrientes, os minerais, eles foram perdidos através da erosão. Então você tem uma falsa fertilidade instantânea, mas você compromete a sua fertilidade futura, seu solo. Você está causando, na verdade, um empobrecimento. Aqui, por exemplo, eu tenho dois tipos de cinza, né? Eu tenho uma cinza mais clara, que é uma cinza que perdeu mais carbono, ou seja, isso aqui era um toco de uma árvore, né, que foi queimada aqui. Ela está queimando aqui já tem 3 dias, então essa combustão lenta acaba perdendo mais carbono ainda, em forma de CO2, para a atmosfera. E aqui eu tenho uma cinza mais escura, que foi do capim que foi queimado. Como a queimada foi muito rápida, em cerca de 40 minutos queimou essa área inteira, então a queimada rápida acaba perdendo menos carbono, né? Então uma cinza que tem mais carbono. Mas como eu disse, 90% desse material, principalmente por causa do relevo acidentado, vai embora através da erosão. E aqui eu tenho um outro problema também, né? Que é a carbonização da madeira. Esse material aqui, ó, se não tivesse pegado fogo, em questão de pouco tempo, com a cobertura vegetal que ia ter aqui, com a umidade e com a atividade biológica do solo, esse material ia entrar em decomposição facilmente. Agora, com a queimada, a gente tem essa carbonização da madeira.
isso aqui dificulta muito a decomposição desse material pelos fungos, pelos micro-organismos do solo, né? Então é como se a gente estivesse mumificando a madeira e dificultando um processo natural de decomposição que iria agregar essa estrutura vegetal mais fácil à estrutura orgânica do solo. Falando em fungo, a queimada, através do calor, né, mata toda a parte viva que foi criada no solo. Então eu quero mostrar para vocês aqui um negócio. Apesar dessa área ainda estava em pasto, né, era o início de sucessão ecológica, o capim. Desde que eu cheguei aqui no sítio, eu não deixei essa área queimar mais, pelo menos esse pedaço aqui. Então esse capim, essa área estava em sucessão já há uns 4, 5 anos. Mesmo sendo pasto, olha para vocês verem o processo biológico que estava acontecendo no solo. Isso aqui, ó, é um trabalho feito por Minhocusul. Então vocês verem como que estava acontecendo o processo vivo do solo. A gente estava conseguindo recriar a vida do solo, que ia acelerar, né, a decomposição da matéria orgânica, o enriquecimento, a fertilidade natural do solo, e aos poucos ia deixando o solo melhor, com nutrientes mais disponíveis e melhorando a qualidade do lugar para nascerem espécies espontâneas mais nobres. Agora, com a queimada, praticamente a gente extermina todas as formas de vida do solo, né? Então, além de a gente voltar na estaca zero da sucessão ecológica das plantas, a gente também retoma na estaca zero de um solo morto, que vai ter que recompor toda a sua estrutura viva. E um outro prejuízo, gente, na parte química, né, do solo, são nas ligações. E esse prejuízo que nós causamos de eliminar, né, tanto a parte viva do solo, a parte biológica, quanto as plantas, né, ter reduzido toda a biomassa vegetal acumulada em cinza, eu causo também um prejuízo na parte física do solo. Então esse solo sem atividade biológica, esse solo sem raiz de plantas, a tendência com a chuva e com a exposição é que ele compacte. Então ele vai compactar, vai lacrar, né? A cinza também ajuda a lacrar os microporos do solo, e ele agora vai ter muito mais dificuldade de infiltração de água. A água da chuva, se ela não consegue, ela não vai ser retida porque não tem matéria orgânica, não tem raiz, vai ficar mais fácil escorrer, não vai penetrar porque o solo está lacrado, e isso vai facilitar o processo erosivo, causar erosão. Esse material vai descer lá para o ribeirão, que vai causar aquela enchente, os problemas lá embaixo na cidade, né, que a gente já sabe. E isso aqui, gente, a água não infiltrando, ela não recarrega o lençol freático. Então, se eu não recarrego o lençol freático, eu não tenho água na caixa d'água da minha bacia hidrográfica e eu não tenho água para nascentes. Então eu estou causando também um processo de diminuição da recarga hídrica no terreno e que vai comprometer a minha nascente e que vai comprometer o abastecimento de água aqui da minha cidade. E nós ainda temos um prejuízo sério na parte química do solo, porque com a queimada, o aumento de temperatura, nós vamos ter a diminuição do pH, seu solo vai ficar mais ácido, o solo ficando mais ácido, você diminui a disponibilidade dos nutrientes para as plantas. Então, com certeza, depois de um processo desse, você vai ter um processo de empobrecimento químico do solo, não só pela perda de nutrientes através da cinza, mas também por processos químicos que acontecem com essa exposição e com o aumento de temperatura. Fora o prejuízo que a gente tem para a saúde de todo o ambiente, né? Então aqui eu estou numa área próxima da cidade, numa época seca, que a umidade relativa do ar já está baixa, e com uma queimada dessa, nós aumentamos os problemas de saúde pública. É isso que as pessoas não entendem. Não é só um impacto direto para o meio ambiente, né? Não é só um impacto indireto para os seres humanos, através da falta de água, da diminuição da fertilidade do solo e consequente da produção de alimento, mas é um impacto direto na nossa saúde. A cidade inteira está sendo obrigada a respirar um ar cheio de fumaça, de resíduo, de fuligem, o que aumenta as doenças respiratórias e vai aumentar os problemas da cidade. Não foi só aqui que queimou, foi na região inteira. As pessoas colocaram fogo na região inteira, estava tudo queimando. O ar da cidade não estava dando para enxergar a serra, né? Então, gente, esse problema das queimadas é um problema muito mais sério do que a gente imagina, mas muito mais. Se realmente esses problemas fossem enfrentados com a seriedade que deveriam ser enfrentados, isso aqui deveria estar sendo considerado um crime e deveria estar sendo analisado e julgado como um processo criminoso, porque isso aqui é a morte do sistema.
e nós estamos morrendo junto. Então, pessoal, compartilhem esse vídeo, vamos distribuir esse vídeo para que mais pessoas possam se conscientizar dos verdadeiros danos que uma queimada pode causar para a nossa humanidade, para o nosso futuro. Tá? Eu estou aqui mostrando um exemplo pequeno aqui no meu sítio, mas que sirva como um exemplo para todas as regiões e para todos os lugares que estão queimando e passando pelos mesmos problemas que a gente está passando aqui.